Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta para apresentar a lição de número 8. E nós estamos falando sobre discípulos. E hoje a lição tem como título Paternidade Espiritual. O texto está narrado em 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Bem, João, quando escreveu isso, estava falando para mim e para você, e para qualquer um dos que estão assistindo esta pequena aula sobre a paternidade espiritual. Existe até no nosso meio uma ideia de não alimentar este nome paternidade espiritual, mas isso não tem razão. Vamos ver de acordo com o que vamos estudar hoje dentro deste texto. Iniciamos apresentando essa lição dizendo que a igreja deve ser um lugar onde haja uma família espiritual, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. Isto nos ensina que a igreja do Senhor é um lugar de relacionamentos saudáveis, onde as pessoas investem as suas vidas em outras vidas. É vida na vida. Isso é que importa como igreja. A paternidade espiritual está baseada em relacionamentos e valores bíblicos, não apenas em um bom programa. Por isso que o texto de João nos ensina a nos preocuparmos uns com os outros. Essa preocupação não é bisbilhotar a vida do outro. Precisamos nos responsabilizar com o crescimento do nosso irmão. Precisamos estar atento às necessidades espirituais daqueles que estão sendo gerados na fé. Cada crente deve ter um discipulador. E cada crente deve ser um discipulador. Isso nos ensina a responsabilidade que temos de transferir a nossa fé às próximas gerações. E aqui eu abro um parágrafo. Veja bem, o que é que nós esperamos da igreja brasileira nos próximos 10 anos? Porque se formos olhar a história do cristianismo, principalmente após a reforma, na Europa, eles deixaram de ensinar aos seus filhos, os pequeninos, qual o resultado que nós temos na Europa e já nos próprios Estados Unidos. Na Europa, igrejas fechadas viraram boates, grandes restaurantes, qualquer outro tipo de atividade, até uma para ser representada como aquilo que já aconteceu lá na Europa. Será que nós estamos querendo caminhar nesta mesma direção? Devemos estar preocupados
com a nova geração. E isso é o que nós falamos agora há pouco. Se não estamos discipulando ninguém, devemos rever as nossas bases bíblicas sobre a missão que Deus nos confiou. Ao estudarmos a palavra de Deus, entendemos que o Senhor quer levantar uma liderança espiritual e comprometida, isto é, pessoas que não estão preocupadas em realizar programas, mas sim pessoas que querem investir em vidas. Meus irmãos, nada nesse mundo é mais precioso do que uma vida. Não adianta a gente ter um templo muito bonito, e eu gosto de entrar em templos bonitos, bem planejados, mas isso não é o principal da igreja. O principal da igreja são as vidas. Vidas que se multiplicam para a glória de Deus. Precisamos de mães e pais espirituais, mulheres e homens de Deus que se responsabilizem com o discipulado, preparando cada crente para fazer o mesmo na vida de outros. O pai e a mãe espiritual se preocupam com o crescimento do seu filho, ensinando e mentoreando o seu crescimento. No texto lido, João afirma: filhinhos, eu lhes escrevo. João oferece pleno encorajamento para os crentes nos vários estágios de seu caminhar com Deus. Precisamos de crentes maduros que possam encorajar os crentes mais novos, ensinando-os a fazer o mesmo com aqueles que estão chegando na igreja. Meus irmãos, é momento que a gente fica a pensar. No meu tempo de mais jovem, quando um jovem, um adolescente, ia à frente diante de um apelo, de uma mensagem, nós jovens levantávamos também dos nossos bancos e íamos até eles e ficávamos abraçados com eles, e ali a gente carregava aquele indivíduo ou aquela moça para entender e viver com a gente o que a igreja é. É uma ferramenta de Deus para trabalhar outras pessoas e levar para o trabalho de recuperar as vidas que estão perdidas. Isso nós não temos visto muito. Algumas igrejas já estão se levantando para fazer um trabalho de discipulado em pequenos grupos, nas casas, que é isso que é igreja. E a igreja que não faz discípulos, não multiplica discípulos, não é a igreja do Senhor Jesus. Porque nós fomos salvos para servir exatamente aqueles que estão desgarrados. Vejamos mais, crentes fiéis, em contraste com aqueles que abandonaram o Senhor, podem ter certeza de que, na verdade, conheceram a Deus, foram perdoados e venceram o maligno. A paternidade espiritual cuida para que os crentes não se percam na caminhada, ficando fracos, pois o discipulado nos conduz à compreensão de que somos mais do que vencedores em Cristo. Quando nos envolvemos com a visão de Deus, de paternidade espiritual, conduzimos os nossos discípulos a uma caminhada peregrina em compasso com a palavra de Deus, demonstrando que eles não precisam temer nada. Paternidade é caminhada lado a lado com a responsabilidade de produzirmos filhos maduros e saudáveis. Meus irmãos, nós não temos que chamar ninguém para ir para a igreja para assistir um momento de belo cântico, de palavras boas, agradáveis, que você, olha, faça isso e que Deus vai fazer aquilo. Deus não é seu empregado, principalmente para você, meu irmão crente. Você, ao conduzir alguém para a igreja, deve ir para
ele recebeu uma mensagem de confronto para que ele então faça a opção de viver a vida que vive ou viver a vida espiritual com Deus. Um ponto que nós vamos abordar agora é preparados para a colheita. Quando nos envolvemos com este projeto de Deus, que é a paternidade espiritual, preparamos discípulos para a colheita, pois a Bíblia nos promete que Deus derramará do seu Espírito nos últimos dias. Uma colheita virá quando o Senhor atrair multidões para o seu reino. Isto é o que nós devemos entender. Deus quer nos preparar para uma grande colheita. Por isso devemos mudar a nossa mente por completo. Devemos sair do nosso estado de comodidade espiritual para o estado de serviço. Isto é, temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use. Mas para que isso aconteça, devemos ser discípulos. Esta lição é por demais esclarecedora da missão que Deus nos deu. Vejamos como Deus é bom. Antes de profetizar o derramamento do Espírito para Israel e para os povos, o profeta Joel profetizou uma abundância de cereais, de grãos, uma grande colheita. Veja como é que ele escreveu, como é que ele falou. Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Joel 2, 19 e 24. Antes de mandar os 12 discípulos de 2 em 2, Jesus compadeceu-se das multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, conforme está escrito lá em Mateus 9,36. Uma das maneiras de nos prepararmos para a colheita é com oração, em obediência ao mandamento de Jesus, quando disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, conforme Mateus 9,38. Em João 4,35, Jesus já aponta os campos prontos para a colheita. E assim ele se expressa: eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, ou seja, novos pequenos grupos, o nome que você queira dar, célula, pequeno grupo, nebes, para conter o vinho novo da sua colheita, a qual ele fará com a nossa ajuda obediente, Hoje, os nossos lagares, ou seja, vida espiritual e familiar, seja, como eu falei agora, PG, pequena igreja, congregação, tudo isso transbordam de vinho e óleo, simbolizando a graça de Deus. E a humanidade precisando conhecer isso. Não só a graça de Deus, mas também a unção do Espírito Santo que nos habilita para realizarmos a maior colheita do universo, recolher os frutos maduros para os celeiros do nosso Deus e Pai. Você entendeu isso, meu irmão? Minha irmã? Você está vendo que eu e você temos uma missão a cumprir? Não é de boa vida aqui na terra, mas é de empenhar a nossa vida para salvar vida. Pessoas que estão desgarrados do Pai e precisam de alguém que vos fale da salvação do Senhor. Alcançar os perdidos. Esta é a nossa missão.
Precisamos conhecer qual é o nosso propósito. Parece que alguns crentes resumiram a sua vida cristã a um dia de domingo, às vezes a quarta-feira, pois a sua vida está totalmente desconectada da vontade do Pai. O propósito da igreja é adorar a Deus com a sua vida santa, promovendo um ambiente de extrema paz e comunhão, enfatizando a importância de alcançar os perdidos. Temos que parar de olhar as nossas necessidades e olhar para os que estão lá fora, perdidos nas trevas. Meus irmãos, nós temos que pensar muito na nossa função. Deus nos salvou, não foi para ser salvo simplesmente, mas foi para salvos para servir. Creio que devemos fazer a pergunta: será que eu tenho me colocado à disposição da minha igreja com alegria e entusiasmo para ver a obra de Deus crescer e prosperar? Ou eu estou apenas esperando uma prosperidade material, maior quantidade de bens móveis, imóveis e tudo que você possa imaginar? Não, meus irmãos, nós não estamos aqui para isso. Que tenhamos, sim, o conforto necessário e Deus nos dará sempre o sustento e o conforto. E nos dará riqueza também, mas isso pertence a Ele. Esta soberania é dele, não é minha nem sua. Um terceiro ponto, a gente pode falar sobre praticar a grande comissão. Ora, a grande ordem do nosso mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos. Você se converteu e pode ir embora. Não. Cooperando com isso, os nossos lares devem estar abertos para convidarmos alguém, amigo nosso, colega nosso de trabalho, para um café à tarde ou num dia de folga e ali apresentarmos o plano de salvação para ele. Isso é a nossa missão. Devemos providenciar oportunidade para que cada crente se envolva na tarefa de fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20 já é conhecido e já está decorado em todos os irmãos que nos ouvem semanalmente. Vejamos bem, praticar a grande comissão é ser tomado por um grande compromisso de gerar filhos espirituais, mas também de cuidar para que eles cresçam robustos, saudáveis, para repetirem o mesmo com outros filhos espirituais. Temos que dar fruto. A árvore que não dá fruto deve ser cortada e jogada fora, e ao secar, jogar no fogo, para arder lá e virar apenas cinza, pó. A grande comissão é uma tarefa plural, dada a vários discípulos ao mesmo tempo. Existem muitos mandamentos na Bíblia que estão no singular, mas a grande comissão corporativa deve ser praticada pelo corpo. Jesus não disse, vai e faz discípulos, segunda pessoa do singular, mas ele disse, ide, fazei discípulos, segunda pessoa do plural. Eu devo fazer quando eu estiver apenas sozinho, mas eu devo me juntar com outros irmãos para multiplicarmos mais ainda. A tarefa da grande comissão é cumprida com mais eficiência quando agimos juntos. Todos indo, todos discipulando, todos batizando, todos obedecendo, todos ensinando. A tarefa se faz de maneira mais acelerada quando treinamos os discípulos para a multiplicação. Este é o tempo que o Senhor fez para o seu povo. Por isso, vamos nos levantar e obedecer ao seu chamado para alcançarmos o mundo para a salvação.
Para encerrar, porque o nosso horário já está avançado, vamos apenas pensar e agir um pouquinho. Deus nos chama a viver uma vida responsável com o Evangelho, tendo a alegria profunda de compartilhar a nossa fé a todo instante, preparando-nos para a colheita numerosa que Ele nos oferece, alcançando todos os perdidos e cumprindo a grande comissão, discipulando cada crente para que todos cresçam em espírito e em verdade. Que tenhamos esse entendimento da nossa missão. A nossa missão não é no domingo pela manhã e pela noite, ou só no domingo de manhã, ou só no domingo à noite, e às vezes na quarta-feira. Deus te deu 7 dias na semana para você viver e eu viver também. Esses 7 dias é para nós servirmos àqueles que estão aflitos, demonstrar a nossa fé para eles, mostrar a nossa fé para eles, a não ser que eu não tenha fé, ou eu não viva pela fé. Mas eu aconselho, viva pela fé em Cristo Jesus, e você é um vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém.